Política, com Dora Kramer. Hora de conversar com Dora Kramer, temos muitos assuntos a tratar. Mourão diz que não está incomodado depois de ser excluído de uma reunião com ministros. Será que não, Dora? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Ontem eu errei o nome, inadmissível. Bom dia, Sheila, e bom dia a todos. Bom dia. Dora, você sabe que chamam tanto a mim de Barão e tanto o Barão do meu nome, que certa vez o Barão foi mal criado com um cara de propósito e falou que era eu. O cara, ô Megali, beleza, te ouço todo dia. Aí o Barão vira pro cara e fala assim, ô meu irmão, tô passeando com a minha família aqui. Você dá licença só pro cara ir lá no Twitter e fala, pô, como esse Megali é mascarado. Então não se preocupe que não foi a primeira e não será a última, Dora. É boa. Olha só, bom, sua pergunta, se o Mourão diz que tá pouco ligando, que não se incomoda, não se sente desconfortável com essas demonstrações, digamos assim, de desapreço do presidente da República. Aí você me pergunta, será que não se incomoda mesmo? Eu acho que não se incomoda coisa nenhuma, Megali. Por quê? Objetivamente, Bolsonaro não pode fazer nada contra ele. Ele foi eleito na chapa vice-presidente, só quem pode fazer é o Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal, Congresso, enfim. Então ele está ali em berço esplêndido, ok. E além do que, o Bolsonaro dá um tremendo palanque para o Mourão, porque o Mourão fala todo dia, o Mourão estabelece diferenças nas posições, até nas mais condenáveis, do presidente da República, e vai assim construindo um espaço de candidatura, porque o que se diz ali no bastidor da política, e é até admitido nos meios militares, é que ele vai se candidatar em 22, provavelmente ao Senado, sei lá, pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio de Janeiro, mas, e para ele é ótimo, então, porque ele fica ali, ninguém pode fazer nada contra ele, e ele fica ali falando as suas posições, e aí o presidente diz, ele não vai compor a chapa em 22, e quem disse que ele quer compor a chapa em 22? Ele está fazendo a carreira política dele, ele é um militar reformado, não há nenhum impedimento legal, nenhum impedimento corporativo em relação a isso, e para ele está ótimo. O que eu só aponto é como é singular nessa situação, porque é claro que a gente tem divergências de vice e tal, com o presidente, agora dessa maneira, em praça pública, então no quesito transparência, pelo menos eles estão de parabéns, né? E ontem a reunião, você viu, Megali, gente? Teve uma reunião ministerial e o assunto dos jornais é a ausência do Mourão, e não é o assunto da reunião ministerial. O Mourão pode querer mais? Nada, para ele tá uma beleza no lugar dele e adorar. Quer dizer, presidente, continua que tá bom a beça. Ô, Dora, então vamos falar sobre a autorização do STF para que a defesa de Lula acesse aqueles muitos bytes, kilobytes, megabytes, terabytes de mensagens da Vaza Jato. Ontem o Gilmar Mendes estava hiperbólico, né? Disse, inclusive, que esse é o maior escândalo judicial da história. Bom, o Gilmar Mendes está sempre hiperbólico, né? Então ele até esvazia um pouco a condição dele, porque ele entra numa briga, essa briga com a Lava Jato é uma briga antiga, ele recorre a termos completamente impróprios, ou seja, acaba autorizando que haja reações também impróprias, também em termos impróprios a eles, enfim. Então, o Gilmar Mendes já é personagem de comportamento conhecido, né, nessa questão. O que aconteceu ontem? Isso aí que você falou. A segunda turma reforçou, confirmou a decisão do Lewandowski por 4-1, né? O ministro Edson Fachin ficou voto vencido, isolado, de dar acesso àquele conteúdo daquelas mensagens, tal, entre o Moro e os procuradores, à defesa de Lula. Bom, isso reforça a defesa de Lula e até aí, ok, né? Achei que os argumentos, posso até não concordar com alguns, mas eu tenho por hábito não questionar
entrar em seara que eu não tenho intimidade, por exemplo, o mundo jurídico, mas de qualquer forma é um reforço à defesa de Lula. Agora, isso depende, ainda tem léguas a percorrer antes do ex-presidente Lula ou da defesa dele poderem achar que a situação está resolvida. Isso alivia, mas não resolve a situação. Primeiro, agora vai depender de que se o conteúdo, esse conteúdo já foi plenamente explorado, com o que se sabe até agora, o conteúdo daquelas trocas de mensagens, né? Ou se a defesa do Lula vai garimpar alguma coisa ali que possa reforçar a sua posição, que é o quê? Alegar a suspeição lá na frente, ter mais elementos para se alegar a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Será que foi tudo usado? Quer dizer, os jornalistas tiveram acesso. Me parece, o que se diz é que a imprensa pegou ali tudo que havia de mais contundente, tudo que havia de mais polêmico. Então, depende de saber se resta ainda alguma coisa contundente ou se não, se o que está ali é irrelevante. O segundo ponto é saber, isso o Supremo não discutiu ainda, se esse conteúdo, essas mensagens vão ser usadas, podem ser usadas como prova, porque o conteúdo delas, a obtenção, não foi lícita, né? Então, isso é uma discussão em aberto, isso não está definido. Então, se não puder ser usado como prova, ok, todo mundo vai saber o que aconteceu, isso não vai apagar o conteúdo das mensagens, o Brasil vai saber, mas o que serve para o julgamento é o que está nos autos, e o que está nos autos é a prova. Em terceiro lugar, aí tem a questão da suspeição do Sérgio Moro, que dizem deve ser julgada ainda nesse semestre. Mas toda hora se fala, deve ser julgada agora, e essa coisa vem sendo sempre adiada. Há uma interpretação de que essa decisão de ontem foi, assim, uma prévia dessa decisão, do que vai ser decidido sobre a suspeição do Sérgio Moro. Eu discordo, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A não ser que a gente aceite, e eu não aceito isso, que o Supremo Tribunal Federal vá fazer também um julgamento meramente político, né? Então, isso ainda depende, tem muita água para rolar, até que o ex-presidente Lula possa se dizer livre das imputações jurídicas, legais que existem contra ele. Há ainda 7, ele ainda é ficha suja, vamos que essa ação do apartamento lá do Guarujá, ele ficasse livre, ainda assim ele seria ficha suja no sítio de Atibaia. E há ainda outros 7, ele responde a outros 7 processos, 4 apenas da Lava Jato, 3 fora do âmbito da Lava Jato. Então, realmente, a defesa do ex-presidente Lula teve um alento, mas a coisa está longe de representar uma situação confortável para o ex-presidente. Dora, rapidinho aqui, eu sei que não está na nossa pauta, mas ontem você deu um pitaco sobre isso, e mais cedo a Mônica Bergamo falava mais sobre a crise no DEM. Ontem o presidente do DEM, ACM Neto, teve trabalho, né? Está tendo trabalho, inclusive, para tentar aplacar essa crise no DEM. E agora, e há pouco a gente falava com a Mônica, sobre como o partido deve lançar um candidato próprio em 2022. Seria Mandetta? Quem seria? Moro? Quais são as cartas aí? E o quanto isso mexe no jogo para 2022? A gente sabe que tem coisa até lá, né? Tem chão até lá. O quanto isso mexe e o quanto isso, de alguma forma, favorece o presidente Bolsonaro. O Megali levantou essa lebre falando isso, né? De que há uma possibilidade de diluir toda a direita, favorecendo, portanto, o cenário para o presidente Bolsonaro. Bom, quanto à candidatura do DEM, não mexe em nada, porque não vai ter candidatura, tá? O DEM não tem nome nacional, então, sabe... Se tivesse nome nacional, você não acha que dá para lançar um Mandetta ali, Dora? E quem disse para você que o Mandetta vai ficar no DEM? Aí é outro papo. Dora Kramer. Aí é outra coisa, porque desejo dele tem. Mandetta está aí no grupo
do Rodrigo Maia. E quem disse para você que se ele ficar, ele vai ficar numa boa, a ponto do DEM legenda para ele concorrer à presidência da República, tá certo? Porque no momento, se é para analisar as coisas no momento, ele não está no grupo majoritário, não está no grupo que está fazendo sucesso, né, no partido. Então, esses partidos que costumam ser sempre sentar no banco do carona, como o DEM e MDB, toda eleição, ou todo período pré-eleitoral diz assim, vamos lançar a candidatura própria. E que candidatura própria, meu amigo? Quem? Entendeu? O próprio ACM Neto diz que essa história dele compor a vice-presidência numa chapa não dá porque ele não tem um quadro para segurar o governo da Bahia. Ele vai ter que concorrer ao governo da Bahia e, ao mesmo tempo, ele não tem nenhum nome forte no âmbito nacional para lançar. Então, essa historinha de que vou lançar a candidatura própria é a mesma história de sempre. O MDB, só na tal da Nova República, que é da redemocratização para cá, lançou, entre aspas, candidatura própria em todas as eleições de lá para cá e não concorreu a nenhuma. E o DEM sempre não teve candidatura própria, teve em 89, né, que era Pefelê, e se eu não me engano era o Aureliano Chaves, gente, se eu não estiver enganada, uma coisa também muito antiga. É o próprio, né? Pois é. E também não teve, foi sempre de carona. Então pode esquecer que não tem essa história. Uma preocupação a menos, gente, para nós. Poxa, mas eu só perguntei, Dora. A próxima chinelada tem que ser na Sheila, hein? Dora Massaranduba. Ai, eu fui grosseira. Não, Dora, é só engraçado. A gente só acha muito engraçado. Mas a próxima chinelada tem que ser na Sheila, tá? Porque ontem eu tomei, hoje tomou o Megali distraído e amanhã vai ser a Sheila. Ai, gente, me explica depois, fora do ar, o que é esse negócio de chinelada para não fazer. Não, Dora, não mude o seu jeito, pelo amor de gosta. Deus, continua assim. Dora, um beijo, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. Beijo.